Muito bom sábado, irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor novamente. Vamos hoje recapitular mais uma lição. Estamos na lição número 4, que tem como título O Dilúvio. É uma história muito interessante, que passou há muitos anos, mas ela é muito atual. Eu vou ler convosco aqui o verso áureo. O verso áureo diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se vocês pararem para pensar, uma história que foi tão antiga, que está no Gênesis, o dilúvio. Para os tempos de Jesus, passou muito tempo, mas tem muita coisa em comum. E nós vamos estudar isso. Nós vamos ver que, no tempo do dilúvio, aconteceu exatamente o que está a acontecer agora. O mundo está um pouco de pernas para o ar. O que é que acontecia no tempo do dilúvio? Muitas pessoas casavam, descasavam, casavam com pessoas de outra fé, e por causa disso o nome de Deus ficava por terra, ficava em vão. E isso foi o que entristeceu Deus, e por isso veio o dilúvio. Eu vou passar agora a palavra ao nosso dinamizador. E, em primeiro lugar, quero agradecer a ele por ter aceito, o nosso irmão Luiz Costa. E ele vai começar aqui um pouquinho antes do dilúvio, para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu. Olá, queridos irmãos. Feliz sábado. Feliz sábado, Cristina. Obrigada, igualmente. Bem, vamos começar aqui a falar sobre a história do dilúvio, mas eu queria pedir licença à Cristina para fazer uma pequena contextualização dessa história. E, para isso, eu convido a todos os irmãos que estão nos vendo para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 25 ao 29. E também nós temos um PowerPoint que vai aparecer aqui agora para vocês, que é para vocês poderem entender melhor esse cálculo, essa matemática, que é muito interessante. Então, vamos ler o versículo 25, diz assim: E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. Eu queria que os irmãos apontassem aí essa data, 187 anos. E depois, versículo 26, E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos. Então, Matusalém, depois que gerou Lameque, viveu mais 782 anos. Se nós somarmos esses 782 anos mais os 187 anos, nós vamos achar aqui, que vai aparecer aqui em Gênesis 28, capítulo 28, que diz que 27, que diz que Matusalém viveu 969 anos e morreu. Depois nós vamos para o versículo 28, que diz: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Aqui nós vamos fazer uma pausa. Se nós pegarmos esses 187 anos de Matusalém, mais os 182 anos de Lameque, nós vamos achar os 369 anos, que foi a idade que Matusalém tinha quando nasceu Noé, que é o sucessor dessa história que nós vamos entrar. Então, quando Noé nasceu, Matusalém tinha 369 anos. Mas a história continua. E é isso que eu não quero que os irmãos não se percam. Então, a Bíblia nos fala que Matusalém viveria ainda mais 600 anos, porque se no total foi 969, e quando Noé nasceu ele tinha 369, então ele ia viver ainda mais 600 anos, ok? Agora vamos lá abrir, Cristina, em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6, que agora é onde nós vamos entrar já na nossa história, por favor. Que diz assim: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Bem, meus queridos, olha bem, se Noé tinha a idade de 600 anos quando o dilúvio iniciou,
Então quer dizer que Matusalém, nessa altura, ainda era vivo. Às vezes nós não contextualizamos toda a história e imaginamos que Matusalém estava muito antigo. Mas não. Matusalém ainda estava vivo quando o dilúvio iniciou. Ou seja, eu creio, e a Bíblia nos diz que Matusalém instruiu Noé. Matusalém ensinou Noé a andar nos caminhos de Deus, junto com seu pai. Agora, o mais interessante, o nome Matusalém, do hebraico, tem um significado muito importante. Você sabe, Cristina, que esse nome significa quando ele morrer, virá. Então, a Bíblia nos diz que quando Matusalém morreu, já existia uma profecia bíblica, de que quando Matusalém morresse, viria o dilúvio. E é nessa história que eu quero que os irmãos entrem agora conosco. Porque Matusalém morreu e entrou o dilúvio. E aí, nisso aí, nós vamos entrar na lição de domingo, que é a preparação para o dilúvio. E essa história, Cristina, ela para mim é muito interessante, porque o autor, ele começa a fazer aqui umas comparações. Né? Ele faz a primeira comparação que ele nos traz dessa lição. É a comparação do profeta Daniel Com Noé. com Noé. Não é? Ambos eram profetas. Exatamente. E qual que era essas duas comparações que eles fizeram? Por causa que os dois eram profetas dos tempos dos fins. Exato. Todos dois anunciaram a destruição que estava por vir. Uma na época de Noé, dos antediluvianos, né? E Daniel, que é agora que a gente está esperando, que vai ser o fim dos tempos. Né? Exato. Então, é muito interessante essa comparação que o autor da lição nos traz. Entendeu? E depois, ele ainda nos traz mais uma comparação, né? Que ele faz a comparação da arca de Noé com a arca que os pais de Moisés fez, né? Para quando o rei do Egito mandou matar todas as crianças, né? Então, os pais de Moisés fizeram uma arca para cuidar da salvação dele. Né? E o mais interessante de tudo isso, que, novamente, meus queridos irmãos que estão nos vendo, é importante vocês ter conhecimento que essa história da escola sabatina que ela está nos trazendo, ela vai nos ensinar muito sobre o hebraico. Porque essa palavra da arca que a lição vem nos trazendo, tevá, que nos dá origem a dizer o quê? A salvação. Então, quer dizer que a arca deu origem à salvação. E a mesma arca que deu origem à salvação no passado, na época de Noé, é essa mesma arca que o autor da lição está nos trazendo, que deu origem à salvação de Moisés, que deu origem à salvação de todo o povo de Israel do Egito. Olha bem como é que o contexto da história vem nos trazer. Às vezes a gente pensa que essa história de Noé só é, às vezes, história para crianças, né? Que a gente ouve muito isso, mas não, tem um contexto muito forte e uma coisa muito importante é que o autor da lição vem nos trazer essa junção toda, vem nos mostrar a importância que teve no passado essa palavra da arca, salvação, com a palavra arca, que ele vem fazer essa alusão também a Moisés. Né? Eu achei isso muito interessante. E depois ele também vem nos falar, né, na lição de domingo, que eu acho que é o foco que essa lição vem nos trazer, que é sobre a obediência. Se a gente for reparar, ele cita, durante toda a lição de domingo, ele cita 4 vezes a palavra obediência. E como a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que quando tem uma palavra repetida várias vezes, é porque a ênfase daquela lição, daquilo que o autor quer nos dizer, tá nisso. Então, a obediência. E depois o autor, ele nos fala, né, que... Depois o autor nos fala também sobre a obediência que Noé teve, né, perante Deus. E foi isso, através disso, foi que Deus achou a graça, Deus deu graça a Noé. Porque Noé
foi uma pessoa reta. Mas isso nós vamos entrar mais para frente um pouco, mas só para a gente contextualizar um pouco mais, que às vezes as pessoas falam que Noé foi salvo por mérito, né? Porque ele era reto, porque era bom, mas não foi isso, né? Deus achou graça nele, na pessoa dele, na forma que ele levava a vida, na forma que ele cultivava as coisas, na forma que ele tinha um relacionamento com Deus, conforme o bisavô, o vô e o pai dele tinha. Então, E Luiz, acho importante aqui ainda de Sim. domingo que diz mesmo assim que Noé foi salvo simplesmente porque tinha fé. exatamente. Que é onde agora a gente pode entrar lá em Hebreus 11:7 para falar um pouquinho sobre isso. A gente sei que a gente acabou de sair dessa lição, né? Mas já que a Cristina citou, eu acho muito importante a gente ler essa parte, que é a parte onde diz Hebreus 11:7. Vamos só abrir aqui. Hebreus 11:7, que fala sobre os heróis da fé, né? Que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, nesse versículo ele nos fala que quando Deus deu a ordem a Noé, pela fé, ele começou a construir aquilo, ele começou a já enxergar, ele começou a ter a visão do que realmente tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele, né? E nisso aí, voltamos novamente à obediência, porque ele obedeceu pela fé daquilo que ele nem tinha visto ainda, né? Só que ele imaginou uma grandeza que eu tive a pesquisar um pouco. A arca, em termos só de curiosidade, a arca, quando Deus mandou construir, em termos de metros para a gente hoje em dia, essa arca tinha 150 metros de comprimentos. Não é uma arca que a gente fala que constrói em 2, 3 dias. Entendeu? E nessa altura, ele não tinha tantas pessoas, mão de obras para construir essa arca. Então ele poderia ter esbravejado, falado com Deus e dado 1001 desculpa, que é normal hoje em dia de nós, né, darmos um monte de desculpa, mas não. Ele obedeceu e creu. E Luiz, é engraçado também que Deus deu todas as medidas certinhas do que ele devia fazer. Foi tudo Exatamente. feito assim, no mínimo detalhe. E às vezes eu paro para pensar na história de Noé e assim, durante 120 anos ele construiu a arca, né? Eu Exato. faço ideia o motivo de chacota de muitas vezes durante esse período todo ele não foi, porque uma coisa é fazer uma arca, por exemplo, em um mês. Aquilo é um tempo curto. Exatamente. Agora, durante 120 anos ali, as pessoas a fazerem pouco dele é mesmo fé. Tem que ter mesmo uma fé muito grande. Cristina entrou agora num ponto muito, muito importante, que eu também tinha apontado aqui, que a nossa irmã Ellen G. White, ela diz assim: Noé permaneceu como uma rocha em meio à tempestade. Estava cercado por todo tipo de impiedade, corrupção moral, mas em meio ao desdém e à zombaria popular, em meio à impiedade, a desobediências universais, ele distinguiu-se pela sua santa integridade e inabalável fidelidade. Então, acho que é um exemplo para nós hoje em dia, porque às vezes nós colocamos tanta dificuldade, porque eu gosto muito, Cristina, de trazer a lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E às vezes a gente coloca tanta dificuldade, às vezes para vir para a igreja, às vezes para falar de Deus para um amigo, para um colega, entendeu? Por causa que o mundo vai zombar da gente. Né? E Noé não. Noé simplesmente creu e obedeceu e construiu. Né? E essa mensagem que a nossa irmã Ellen G. White diz está no livro Refletindo a Cristo, das Meditações Matinais de 1987, página 314. Para quem quiser conferir, tá? Fique à vontade. Mas já agora, Cristina, entrando agora para a lição de domingo, ou de segunda-feira,
porque senão a gente fica aqui, o tempo todo passa e a gente fica só no dia de domingo. Vamos aqui, no acontecimento do dilúvio. Novamente, nesse acontecimento do dilúvio, o autor nos fala aqui que o autor, ele parece que é uma forma que ele nos dá para ter assim, um maior entendimento da lição. Ele começa a fazer uns paralelos, né, entre o ato da criação de Deus e o ato de destruição de Deus. Então, ele nos traz esses dois atos, logo assim de cara na lição de segunda-feira, né? A forma que Deus ordena nos dois atos só mostra um Deus soberano. Entre todos, conforme isso, está escrito no livro de Deuteronômio, que a gente pode ler, Deuteronômio no capítulo 32, no versículo 39, que diz assim... Meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando também, vocês podem abrir a Bíblia e acompanhar a leitura junto conosco, tá? Vocês podem fazer como diz na Bíblia, conforme os bereanos faziam, ver se tudo aquilo que a gente está dizendo está de acordo com a Bíblia. Podem ficar à vontade. Versículo 32, capítulo 32, versículo 39. Que diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo. Eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ou seja, o autor nos trouxe aqui um versículo muito forte, né? Porque aqui Deus está dizendo que Ele é, e Ele está sendo muito enfático. Eu e eu. E não há mais ninguém que dá mais ordem a não ser eu, né? Então, Deus aqui está sendo muito enfático. Então, nisso a gente pode ver que o autor, né, nos traz aqui o Deus que lá em Gênesis 1 usou a palavra para construir tudo, né, do nada. E em Gênesis, no versículo 7, em Gênesis 7, né, é o mesmo Deus que usou a palavra para destruir. É o mesmo Deus, ele não muda. Então, Deus não tem uma palavra no passado e tem uma palavra hoje. A gente já inicia daí já tendo um grande ensinamento. Que o mesmo Deus que fala no passado, ele fala hoje e vai falar no futuro igualmente, né? Luiz, e aí a gente vê também um pouco da força de um Deus, ou seja, ele criou, ele destruiu, criou novamente e vai destruir novamente e criar novamente. É um Deus de muito poder mesmo. Exatamente. E o mais interessante também, Cristina, que Deus, ao salvar uma família só e destruir todas as outras, não faz de Deus arbitrário. Não faz dele um Deus arbitrário. Muito entendeu? pelo contrário. Muito pelo contrário. Só entrando aqui um pouco. Às vezes a gente fica pensando assim, mas no Gênesis houve o dilúvio, mas foi tão cedo. Mas não era assim tão cedo, como você colocou ali, pela idade deles, já devia ter muita gente aqui na Terra, porque estamos a falar de pessoas com 500 anos, 600 anos, já tinha muita gente, eu faço ideia. Vamos fazer assim uma conta redonda, 1000 anos. Exatamente. Em 1000 anos nasce muita gente. E Deus, no momento, teve aquele sentimento de arrependimento, mas não foi. Acho que foi um desabafo, porque no meio de 1000 anos, salvar a Terra por uma pessoa, uma família, é muito amor pelo ser humano. Exatamente. E também, assim, não podemos esquecer, Cristina, que Deus só salvou essa família porque foi a única que se voltou a Deus. É verdade. Porque se todo mundo tivesse voltado a Deus, Deus tinha salvado todo mundo. Deus não tinha destruído o mundo com o dilúvio, né? Porque, querendo ou não, Deus só fez isso por causa da maldade que existia na vida daquele povo naquela altura, né? Então, se a gente for ver, Deus já pregava, Deus já falava para
os antecessores a Noé a pregar sobre o dilúvio já há, conforme a Cristina diz, há 1000 anos, há 969 anos, vamos dizer que foi a idade de Matusalém. Né? Então, desde aquela altura que eles já pregavam sobre o dilúvio, porque o nome de Matusalém já previa que iria acontecer alguma coisa. Não saberia ainda o que era, mas já previa que iria acontecer alguma coisa quando ele morresse. Então, já vinha já uma preparação. Né? Mas o povo, cada vez que passava mais eles pregavam, mais se endurecia o coração. E é exatamente o que está acontecendo o quê? Na nossa época, trazendo novamente a história para a nossa época. Entendeu? Hoje em dia, quanto mais a gente fala da palavra de Deus, hoje em dia temos esse meio agora que é a internet, que é o YouTube, de estar falando com as pessoas, entendeu? Mas quanto mais nós falamos da palavra de Deus, mais as pessoas endurecem o coração. É um pouco como acontecia no tempo de Noé. Se calhar zombavam. Muita gente zomba de nós hoje em dia. Assim como zombavam, imagina, uma arca, dilúvio. Não, porque até na altura nem chovia, não é como chove hoje em dia. Exatamente. Eu penso que de manhã vinha aquele orvalho para regar. Então, faço ideia, quando ele pregou que vinha o dilúvio, as pessoas... E hoje em dia é a mesma coisa. Quando nós dizemos assim, olha, Jesus vai voltar, essa terra vai ser destruída, o sentimento, se calhar, é o mesmo das pessoas antigamente. É fazerem pouco. Verdade. Não acreditarem na profecia. Com certeza. Essa parte que você disse da chuva é muito importante, porque isso está lá em Gênesis 2:6. Né? Que naquela época não tinha ainda chuva, era só os orvalhos da tempo que era ali mesmo só para regar as plantas, só mesmo para cultivos, né? Mas uma parte ainda que eu acho que a gente tem que tocar aqui, nessa parte da lição de segunda-feira, que mostra como, conforme Deus é um Deus mantenedor, que Ele é cuidadoso, é que até nas partes dos animais, nas quantidades de animais, para entrar dentro da arca, Ele teve cuidado. Porque Ele previu que o ser humano ia precisar de alimento futuramente. Porque tudo aquilo que iria acontecer ia deixar a terra sem nada. Né? Então Deus previu, Deus cuidou, entendeu? Para falar, não, vou salvar os meus filhos, mas também vou salvar os animais, mas não vou deixar eles passarem necessidade também. Porque eu acho que é uma parte muito importante. Muito. Né? Mostra mesmo o cuidado de Deus, mesmo Ele prevendo o fim daquilo tudo, não é? Ele teve cuidado da criação se manter. Exatamente. E nisso aí, vale a pena que a gente frisar que dos animais que Deus mandou entrar na arca, 7 animais puros, 7 pares, não vamos dizer 7 animais, 7 pares de animais puros, né? E 2 impuros. Até nisso, por que Deus colocou lá os animais impuros? Se não ia ter necessidade para nós, ou para o sacrifício do holocausto, a gente ainda pode falar disso mais para frente também, Deus não precisaria disso, já que Ele ia destruir a terra mesmo, né? Mas Deus colocou lá. E fez parte da criação dele. Ele não ia destruir aquilo que ele criou. Exatamente. Mas como o Luiz disse muito bem, é verdade. É tão interessante que dos puros seria o 7, não é? 7 pares. Que é muito... É uma forma que a gente vê que Deus, mesmo Ele gerindo, mesmo Ele destruindo, Ele cria, Ele cuida. É isso mesmo. Né? A gente vê aqui um paralelo muito grande, né? Que é um Deus que, ao mesmo tempo que mostra que Ele é destruidor, que Ele é o juiz, mas mostra também que Ele é um Deus amoroso, que cuida, que gere cada um. Né? Tem cuidado com as pequenas coisas, com as aves que entrou ali dentro. Ele lembrou de tudo. Ele cuidou de cada um detalhe. Ele não esqueceu de nada. Porque até aqui, quando fala dos animais, não é? Ele não se esquece também das aves. Até das aves puras também era 7 pares. Foi tudo mesmo ao pormenor. Exatamente. Então é muito, muito bonito ver esse amor de Deus no meio do desastre, né? Porque não podemos esquecer que foi um amor no meio de uma destruição, no meio de um desastre. E agora eu queria aqui focar, Cristina, também nessa lição de segunda-feira, rapidinho, que o tempo está passando, que é o fechamento da porta da arca.
essa foi a pior parte da história. Porque quando a arca fechou, que a porta fechou, que o anjo veio e fechou a porta da arca, ali acabou a salvação. Já não existia mais salvação para ninguém. É verdade. Perdidos, perdidos, salvos, salvos. Infelizmente, só a família de Noé que se salvou. O restante da humanidade toda se perdeu. E, novamente, na Bíblia, nos diz que vai ter novamente esse fechamento da porta da graça. E o autor nos faz aqui esse paralelo também, para nos lembrar que da mesma forma que aconteceu no passado, também vai nos acontecer. Que quando Cristo sair do santuário, levantar do seu trono e vir para buscar os seus filhos, salvos, salvos, perdidos, perdidos. Então, vale a pena a gente refrisar e para a gente pensar um pouco naquilo que nós estamos fazendo. Será se estamos no caminho dos salvos ou será se estamos no caminho dos perdidos? Pensem nisso, meus queridos. Fica aqui esse ponto da lição de segunda-feira para vocês refletirem. Mas, Cristina, entrando agora na parte de terça-feira, vamos aqui agora falar aqui um pouco sobre o fim do dilúvio. E aqui eu tenho aqui uma parte também muito importante que o autor vem nos trazendo. E desse dia eu tirei aqui três pontos, 3 ideias que o autor nos frisa. A primeira é Deus lembra. Segunda é a perseverança. E dentro dessa perseverança, eu coloquei aqui entre parênteses, tá vendo? A paciência. E o terceiro ponto é a fé. E eu queria primeiro falar, que a lição nos traz aqui, em primeiro ponto, sobre Deus lembrar. Será que o autor da lição estava querendo dizer que Deus já está muito velho, que anda meio esquecendo das coisas? Será, Cristina? Será que era isso que eu estava querendo falar? Porque falando aqui que Deus lembra, eu também acredito que não. Tá vendo? Eu acredito que não. Mas o que a Cristina acha sobre isso? Eu acho que quando ele diz lembrar, ele diz que ele vai se lembrar que é o cumprimento da promessa de salvação. Assim como foi para Noé, ele se lembrou de Noé e vai se lembrar de mim também. Exatamente. E o mais interessante, e eu gostei muito disso, porque eu não sabia disso. Estudando a lição mais aprofundada um pouco agora esta semana, foi que eu fui entender um pouco mais sobre esse verbo que vem do hebraico, né? Eu não sou um grande estudioso do hebraico, mas eu vou arriscar aqui a falar ele, tá? Zakihar, né? Que significa lembrar, nos dá o sentido de que há um cumprimento da promessa, igual a Cristina disse, e também vem no sentido de salvação, né? Que dá no sentido de salvação. Então, quer dizer que Deus, quando acabou o dilúvio, né, Deus, ele lembrou, mas no lembrar de que está concluído a destruição. Acabou a destruição. Acabou. Agora vamos acalmar. Vamos fazer com que a raça humana, a humanidade, se torne melhor. Então, eu acho que foi nesse ponto, e aqui eu estou tentando imaginar, entrar um pouco dentro da cabeça de Deus. Então, eu acho que é nesse ponto que Deus disse assim, quando a arca parou no Monte Ararat, né, que Deus disse, agora vamos acalmar as coisas, né, vamos ver, porque o pecado continuava no sangue, continua na nossa veia. Mesmo ele tendo destruído o mundo, ele não acabou com a origem do mal, ele não acabou com a origem do pecado, né? Então o pecado continuava ali, mas ficava na nossa escolha se iríamos conceder ao bem ou se iríamos conceder ao mal a partir daquele momento ali que Deus abrisse a arca. Então esse verbo para mim me deu aqui um novo entendimento, tá a ver? Uma nova compreensão sobre o dinamismo, entendeu? Que Deus
nos fala através da palavra dele. E nisso, eu queria aqui fazer um paralelo entre a fé e a perseverança que o autor também nos fala. Para isso, eu queria convidar a todos para a gente iniciar isso e pedir para... Vai aparecer aqui também agora um outro PowerPoint sobre o assunto. Já está aqui já? Desculpa, eu achei que ia aparecer ali também. Mas esse PowerPoint que está aí vai nos mostrar um paralelo não, a forma da paciência e da obediência, a perseverança e a fé que Noé teve nesse período do fim do dilúvio. Porque nos diz assim, lá em Gênesis 7, vamos começar a ler lá em Gênesis 7 um pouco. Gênesis 7, do versículo 4, que diz assim: Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, vamos lá, no versículo 4, 7 e 10, que eu não vou ler eles todos, diz que no dia 10 do mês 2 do ano 600, Deus fechou a arca. Mas vai perguntar assim, mas por que no dia 10? Por que você está dizendo isso no dia 10, Luiz? Porque aqui na Bíblia diz no dia 17, diz no mês 10. Mas aqui nós encontramos no versículo 4 que diz, passado ainda 7 dias farei chover. Então, se é passado 7 dias, então quer dizer que no dia 10, Noé entra dentro da arca. E depois, no dia 17 do mês 2 do ano 600, inicia o dilúvio. Isso é o que diz aqui. Então, o início do dilúvio, no dia 17 do mês 2 do ano 600. Depois, irmãos, eu não vou ler todos os versículos, eu só vou aqui citar, que vai estar aí no PowerPoint, só para vocês terem um entendimento, e depois vocês, com o tempo, vocês podem olhar isso também em casa, na vossa Bíblia. Depois, a chuva prevalece as águas. Primeiros 40 dias do dilúvio. Vocês vão encontrar isso em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 4, 12 e 17. Isso foi no dia 27 do mês 3 do ano 600. Vocês podem fazer essa matemática, podem fazer essas contas em casa, tá? As águas predominaram dias adicionais, Gênesis 7, 24, até o dia 17 do 7 do ano 600, que aqui fala os 150 dias. Né? Então, depois a arca repousa sobre as montanhas do Ararat, Gênesis 8, versículo 4, no dia 17 do 7 do ano 600. Depois, um dia depois, depois são vistas as montanhas, em Gênesis 8, 5, no dia 1 do 10 do ano 600. Esse versículo eu queria ler com vocês, 8, 5, que diz assim: E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, até ao 10º mês, no 10º mês, no primeiro dia do mês, que é o que a gente colocou aqui, no primeiro dia do mês 10 do ano 600. Depois, Noé envia o corvo, é enviado. 40 dias mais tarde, ou seja, 40 dias mais tarde, Noé enviou um corvo. Que isso está no Gênesis 8, versículo 6. Isso foi no dia 11 do mês 11. Fazem as contas, do dia 1 ao dia 11 do mês 11, já dá aí os 40 dias. Depois, a primeira pomba foi enviada no Gênesis 8, 8, e depois nós temos também a citação disso no livro Patriarcas e Profetas, na página 105, no dia 18 do 11 do ano 600. Depois, a segunda pomba é enviada, Gênesis 8, 10, no dia 25 do 12 do ano 600. E depois, a terceira pomba, em Gênesis 8, 12, no dia 2 do mês 12 do ano 600.
Depois, a cobertura da arca é removida e as águas secam, em Gênesis 8:13, no dia 1/1 do ano 601. E Noé sai da arca no dia 8, em Gênesis 8, no versículo 14 a 16, no dia 27 do mês 2 do ano 601. Isso tudo, meus irmãos, é para vocês entenderem que Noé passou dentro da arca 1 ano. E durante esse 1 ano, 7 meses, Cristina, ele passou com a arca parada. Não foi flutuando. Depois que a arca parou no Monte Ararat, eles mantiveram ali, na arca, durante 7 meses. Será se isso tudo é para vocês contextualizarem, para a gente entender. Sabe o que é passar 7 meses parado dentro de um quadrado escuro? Tem que ter muita fé, tem que ter muita obediência. Mesmo a gente sabendo que Deus estava ali cuidando, ou que Deus estava nos salvando, né? Mas tem que ter ali uma paciência muito, muito grande, né? Porque tudo aquilo era escuro. E nas condições que devia estar lá dentro da arca. Imagina, cheio de animais, né, com aquilo tudo. Assim, a gente sabe que não tinham condições nenhuma, mas 7 meses ali a obedecer, a perseverar, a olhar para Deus, e assim, sem ter contato nenhum mais com Deus, né? Porque depois aqui diz que ele não teve mais contato, né? Então, com certeza, Noé pensou algumas vezes que Deus tivesse esquecido a solitária arca e os seus ocupantes no topo daquela montanha. Mas Noé, no entanto, teve 2 virtudes: fé e perseverança. E é esses 2 valores que essa lição nos traz hoje, que nós temos que ter junto com Noé: fé, perseverança e obediência também, que é bom a gente frisar isso. Sim. A obediência também. Mas, sem muita delonga, vamos para a quarta-feira. Vou falar aqui um pouco de quarta e quinta-feira junto, que nós temos aqui pouco tempo. Na lição de quarta-feira, né, novamente o autor entra aí com a interessante contraste entre a adoração de Adão e Eva e a adoração de Noé. Mas com uma coisa assim meio pouco diferente, né? Como é que foi a adoração de Adão e Eva? A adoração de Adão e Eva foi uma adoração pessoal, né? Física. Sim. Eles, como a gente sabe, todos os sábados, né, eles iam adorar a Deus, né? Toda tarde, na viração, Deus ia passear pelo jardim e eles ali adoravam a Deus. E qual foi a adoração de Noé? Entendeu? A adoração de Noé foi logo depois que Deus abriu a arca, né, que eles saíram. Noé logo pegou do animal limpo e foi ali e fez um sacrifício para Deus, né? Foi uma adoração em forma de sacrifício, um sacrifício, um holocausto, né? Um holocausto queimado, né? Um sacrifício queimado. Essa foi a forma de adoração de Noé. E deixou Deus ali prazeroso, né? Deixou Deus satisfeito com essa adoração, porque Deus fala que gostou dessa adoração, que achou graça aos olhos de Noé quando Noé fez isso. E vale a pena aqui também a gente ressaltar que foi aí que foi montado o primeiro altar de sacrifício, de adoração pós-dilúvio, né? Vale muito a pena a gente ressaltar isso também. Porque são pequenos pontos que a lição nos traz, se a gente não fala, parece que perde o sentido dela, daquilo que o autor vem nos trazer. Então, vale a ponto a gente falar disso. Pois outra parte também, Cristina, que eu queria ressaltar aqui, é a parte sobre a alimentação, né? Que a gente já falou um pouco que Deus colocou os animais, né? Mas por que o autor nos faz aqui essa relação aqui sobre a alimentação pós-dilúvio? Porque a gente sabe que a alimentação antes do dilúvio era vegetariana, né? Só após o dilúvio é que Deus liberou a carne. Só que a gente também sabe que na Bíblia que os antediluvianos comiam carne, né? Mas por isso que acabou do jeito que acabou as coisas, né? Que Deus acabou destruindo tudo. Mas por quê?
Por que Deus liberou essa parte da carne, né, após o dilúvio? Isso só para contextualizar um pouco aqui rapidamente, isso mexeu com toda a cadeia, o dilúvio mexeu com toda a cadeia da face da terra, né? Ou seja, quando a Noé saiu da arca, não existia vegetação. Não, pois não. Né? Não existia nada disso. Então, por isso é que Deus liberou o alimento da carne. Mas isso também gerou outra coisa. Gerou o quê? O medo. Porque antes os animais não tinham medo um do outro. O homem não tinha medo do animal, o animal não tinha medo do homem. Mas com o pecado e com isso, o homem começou a ter medo do animal. Por quê? O homem teve que começar a caçar, teve que matar. Até aí o homem não matava para comer. Então o homem teve que começar a matar para comer. Então houve aí toda uma mudança na cadeia, né? Então isso tudo, vamos dizer que com o dilúvio, mexeu em toda a cadeia. A cadeia, vamos dizer, agora me fugiu aqui a palavra que eu queria dizer, né? Mas mexeu com tudo, com toda a área, né, do planeta Terra, vamos dizer assim. Mexeu com tudo. Agora, o que é que acontece também? Que a gente pode focar aqui num ponto, que é o sangue, que a lição também nos fala do sangue. Por que Deus proibiu o sangue? Porque o sangue é a vida. E se a gente for ver bem, o sangue como vida é aquilo que circula. Do momento que o sangue para de circular nas nossas veias, o que acontece? A gente morre. E a mesma coisa acontecia com os animais. Um animal que matava o outro. Mas a lição está acabando, o tempo está acabando. Quer dizer, a lição não está acabando, não. O tempo está acabando. E eu só queria fazer aqui uma reflexão um pouquinho sobre o arco. O arco de Deus, que foi a bela aliança que Deus deixou. Não só para a lembrança de Deus, porque Deus não precisava disso, mas para acalmar nós seres humanos. Porque depois de tudo aquilo que Deus fez, automaticamente, quando a gente fosse ver uma chuva, a gente ia ficar com medo. A gente ia achar que ia estar acabando ali, que o mundo ia estar acabando. Então Deus colocou esse arco, que a gente conhece por arco-íris, né, para acalmar os nossos corações e falar que não, Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. E, meus queridos, é essa parte da lição, Cristina, que eu queria que vocês focassem, que Deus pediu para que a gente passasse essa mensagem para todas as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos netos. Se nós tivéssemos passado essa mensagem, hoje, todo mundo saberia esse significado do arco-íris, né? Mas, infelizmente, nós não passamos, e o mundo está da forma que está, cheio de pecado, caos e destruição. Que possamos ter essa mensagem guardada no nosso coração. Esse é o meu desejo para todos que estão nos vendo nesse momento. Queria agradecer ao Luiz pela lição. Foi uma lição muito inspiradora. E como ele aqui no final fechou com uma palavra assim, que até arrepia um pouco, que é o arco-íris, que é a aliança com o nosso Deus. Deus fez várias alianças no decorrer da vida e vem nos mostrar que Ele tem cumprido todas elas. E vai acontecer assim como Noé fez a profecia do dilúvio, assim vai acontecer também no final dos tempos e vai se cumprir também e Deus vai voltar. São as alianças que Ele faz conosco. São alianças para a gente não ter medo. E eu queria convidar vocês para estudarem as lições, têm sido maravilhosas. Eu estava aqui falando um pouquinho com o Luiz antes. A gente aprende muito, nós que estamos aqui à frente, é muito bom. Abre a nossa mente e façam também isso. Estudem a cada dia e que possamos, então, marcar um encontro para o próximo sábado. Um bom sábado a todos. Bom sábado.